Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero falar sobre uma modalidade de investimento muito interessante, que inclusive eu vou fazer para minha filha agora nos próximos dias. Essa modalidade ela conta com vantagens tributárias de sucessão patrimonial e você pode migrar de uma aplicação para outra de acordo com as fases da sua vida ou ciclo econômico. Tá? Eu estou falando da previdência complementar, que pode ser usado para diferentes finalidades, muito além de uma utilização como um complemento de aposentadoria. Na verdade, esse nem é o meu objetivo nessa modalidade de investimento. Mas também é bem interessante quando a gente compara com a Previdência Social, a do INSS. Primeiro, que a do INSS é um regime de repartição, ou seja, a pessoa contribui não para a sua própria previdência, mas sim para daqueles que estão recebendo o benefício. Então é necessário que um grupo de trabalhadores jovens, ativos, empregados e que estejam contribuindo para que possa bancar a previdência daqueles que estão recebendo o benefício. Diferente da previdência privada, que é um regime de capitalização, onde os recursos que você acumula são seus. Tá? O segundo aspecto é que a Previdência Social tem um teto, né, que nesse ano está um pouco mais de R$ 6.400, o que para mim, por si só, é insuficiente. Aí você vai me dizer, pô, mas eu invisto em fundos imobiliários, eu tenho um apartamento, tudo isso daí me dá uma renda mensal. Tudo isso daí é uma renda passiva que contribui para complementar a minha renda principal. Muito bom, você está de parabéns, mas eu vou te mostrar aqui neste vídeo que a Previdência apresenta algumas vantagens que essas outras aplicações não têm. Então fica comigo aí até o final. Outra coisa, você pode investir por meio da Previdência em fundos de renda fixa, fundos mistos com renda fixa e renda variável, fundos multimercado e fundos 100% de ações. E aí entra uma outra vantagem da previdência privada, que é a portabilidade. Ou seja, você pode tirar o seu investimento de um fundo, transferir para outro, sem precisar realizar o resgate, portanto, sem precisar pagar imposto de renda. E isso daí é muito interessante, tá? Principalmente dependendo das fases da vida. Então, a gente sabe que tem a fase de acumulação, depois tem a fase de rentabilidade, depois tem a fase de preservação. Então, você, durante a sua vida, você com os diferentes cenários macroeconômicos e a sua situação na sua vida, você às vezes é interessante você migrar de aplicações mais arrojadas, mais agressivas, com maior potencial, por aplicações mais conservadoras, e a Previdência aí vai trazer também esse benefício. E agora nós vamos falar dos dois tipos de Previdência, que é o PGBL e o VGBL. Então não precisa se preocupar com o significado dessas abreviaturas. Então, o PGBL é indicado para quem deseja investir até 12% da renda bruta anual tributável. Tá? O que é a renda bruta anual tributável? É toda a renda da pessoa durante o ano, menos todas as despesas dedutíveis de imposto de renda. Tá? E aí tem um abatimento, um benefício fiscal, vamos dizer assim, de até 12% da renda bruta anual. Então, até 12% dessa renda bruta anual, você pode investir em PGBL, que você vai ter aí o benefício fiscal. Porém, lá na frente, o imposto de renda ele vai incidir sobre o total resgatado ou sobre a renda recebida. O VGBL é indicado para quem deseja investir mais do que 12%, ou seja, além daquele benefício fiscal lá que é oferecido para o PGBL, ou para quem não faz a declaração no modelo completo, ou seja, para quem faz a declaração no modelo simplificado. Não há abatimento fiscal e nem limite para investimento, mas tem a vantagem do imposto de renda incidir apenas sobre o rendimento, quando ocorre o resgate ou o recebimento da renda. Então é importante entender bem essa diferença, porque você vai ter que optar por uma dessas duas opções ao contratar o seu plano de previdência. E as portabilidades que são possíveis de fazer entre um fundo e outro, você precisa manter esse tipo de previdência que você escolheu lá no início do seu plano. Ou seja, né, para que a aplicação em PGBL faça sentido, a pessoa ela tem que fazer a declaração de imposto de renda no modelo completo, aplicar até 12% de sua renda bruta anual em previdência e participar de algum
de uma previdência básica, né? O INSS, Previdência Social, ou regimento próprio, principalmente para servidor público. E aí aqui eu mostro um exemplo. Então, se a sua renda bruta anual é de R$100 mil, que é aquela base de cálculo do imposto de renda pessoa física, a aplicação em PGBL no momento do exercício, né, que são 12% dos R$100 mil, seria R$12 mil. E aí a nova base de cálculo, onde vai incidir o imposto de renda, ela diminui. Então, de 100 ela vai para 88. Consequentemente, você vai estar pagando menos imposto de renda. Tá? Então, você vai investir e vai pagar menos imposto de renda. Então, ou seja, o participante deixa de pagar o imposto de renda sobre o valor investido na Previdência no tipo PGBL e o imposto será pago somente quando o participante for de fato fazer o uso do recurso do plano. Então, agora eu vou mostrar para vocês essa rápida comparação entre fazer uma aplicação do tipo PGBL e qualquer outro tipo de investimento. Então, você observa aqui que no PGBL eu tenho uma renda anual de 120 mil, tem a Previdência Social, o INSS contribui 7.700, investi 14.400, que é 12% desses 120 mil, diminuí a minha base tributável para 97.900, em cima desse valor foi cobrado o imposto de renda, então tive que reter aí, tive que pagar, né, 16.400 e aí no final ficou 81.500. Para quem optou pelo VGBL ou fez uma aplicação em um fundo normal, então a renda anual também de 120 mil, INSS também de 7.700, não investi nada porque eu não conto aqui do benefício fiscal, a base tributável, observe que é de 112.300, ou seja, maior do que a do PGBL, consequentemente o imposto que foi cobrado em cima dessa base aqui foi superior ao caso anterior, no total aqui de 20.400. E aí, aqui eu coloco fazendo o mesmo investimento de 14.400, observe aqui que a renda líquida no final foi de 77.500. Então aqui já há uma diferença aqui, ó, de R$4.000. Então já na hora, naquele ano ali, eu já economizei R$4.000 pelo fato de fazer o PGBL. Lá na frente, se eu deixei essa aplicação por mais de 10 anos, vou mostrar mais para frente, vai incidir sobre o meu resgate a alíquota mínima de 10%. Então, como eu investi 14.400, tá? Sem considerar aqui o lucro, sem considerar nada disso. Então, a alíquota de 10% sobre esses 14.400 foi o imposto de renda de R$1.400. E aí eu tive, então, a economia daqueles R$4.000, menos esse 1.400 que eu tive que pagar lá por ocasião do resgate, eu tive uma economia de 2.000, nesse caso aqui, de R$2.600. Tá? Então, observe aí realmente aquele que opta pelo PGBL e aquele que consegue investir até os 12%, realmente aí tem um benefício, aí tem uma economia ao longo do período. Bom, então outra coisa importante é a questão da tributação. Tá? Então, se você deixar por mais de 10 anos o dinheiro aplicado, tá? Lembrando que a gente está falando de um investimento de longo prazo, a tributação que você vai estar pagando na Previdência é de 10%, tanto no tipo PGBL quanto no tipo de VGBL. Tá? Então, isso é uma outra coisa muito interessante. Se você tem fundos aí normal de ações, multimercado, renda fixa, depois de mais de 2 anos, a menor taxa que você vai estar pagando é de 15%. Então, é uma tributação também diferenciada e bem vantajosa para o lado da Previdência. Tá? E tem outra coisa, os fundos de Previdência não têm o come-cotas, que são adiantamentos, né, do imposto de renda aí ao longo da aplicação. Isso daí no longo prazo traz uma vantagem muito grande, principalmente quando a gente compara com fundos de renda fixa, fundos multimercados, fundos cambiais e outros, né, que é cobrado aí a come-cota semestralmente. Tá? Então, além de entender e escolher qual tipo de previdência é melhor para você, na hora que você for aplicar, você vai precisar também definir o tipo de tributação que será cobrada por ocasião do resgate ou do recebimento da renda. Tá? E há 2 tipos de tributação, a progressiva e a regressiva. Aqui nós temos a tabela para os casos de tributação regressiva. Né? Então observe aqui que a tabela do imposto de renda ela começa a 35% e vai reduzindo a cada 2 anos, há uma redução de 5%
da alíquota de imposto de renda, até chegar acima dos 10 anos e você ter a alíquota mínima do imposto de renda, que é de 10%. Então, na opção de tributação regressiva, é regressiva justamente por isso, porque a alíquota de imposto de renda ela vem regredindo ao longo dos anos, de forma que depois dos 10 anos eu consigo ter a alíquota mínima. Bom, então o tempo de permanência de cada uma das contribuições que a pessoa faz é que vai ditar o valor que vai ser pago, né, que vai ser recebido, né, no momento lá da opção de recebimento de renda. Tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês aqui, mas é sempre considerado o sistema do primeiro que entra, primeiro que sai, ou o preço médio. Tá? Então a alíquota do imposto de renda ela vai levar em consideração o período de cada aplicação. Tá? Então vamos aqui comigo aqui, ó. Então a gente tem aqui, então vamos supor que aqui você teve o início do seu período de contribuição da Previdência e aqui é o dia do resgate. Tá? Então durante todo esse período aqui você foi realizando várias contribuições. Tá? Aqui nós temos aqui os últimos 10 anos antes do dia do resgate. Então aquelas contribuições que foram feitas antes desses 10 anos, eles vão entrar naqueles 10% de imposto de renda. Aquelas contribuições que foram feitas durante esses 10 anos, vai ter aquela tabela regressiva. Isso aqui para quem optar pelo modelo regressivo de imposto de renda. Ok? Então, tudo aquilo que eu sacar referente a esses valores aqui, eu vou estar pagando 10% de imposto de renda. Se eu sacar um valor que envolva, né, as contribuições desse período e mais as contribuições desse período, vai ser feita uma média ponderada para saber qual vai ser ali, vai ser obviamente que automaticamente, né, para você saber qual vai ser a tributação que vai estar incidindo naquelas contribuições que você vai estar recebendo. Aqui nós temos a tributação, a tabela para o caso da tributação progressiva. Então você observa aqui que aquele que recebe até R$ 1.903,98 é isento de imposto de renda e conforme você vai tendo uma renda maior, o imposto de renda ele vai subindo. Por isso que é progressiva, porque ele vai progredindo conforme maior seja o seu, o seu rendimento mensal, vamos dizer assim, a sua alíquota ela vai subindo. O destaque que eu faço é realmente nessa faixa aqui de isenção, que é aqueles que recebem até R$ 22.847 por ano, ou R$ 1.903 por mês, ele é isento do imposto de renda. Tá? Então, se a pessoa tiver, por exemplo, apenas um PGBL em forma de renda, e esse benefício estiver dentro da faixa de isenção, a pessoa não paga o imposto de renda. Tá, e aí você pode estar se perguntando, beleza, mas qual das duas, a progressiva ou a regressiva que é mais interessante? E eu vou dizer para você, a tributação regressiva ela é mais interessante para aquelas pessoas que pretendem resgatar todo o dinheiro por ocasião do saque, porque daí ela vai se beneficiar, aquelas que deixaram mais de 10 anos, ela vai se beneficiar dessa alíquota de 10%. E a tributação progressiva ela é mais interessante para quem quer, em vez de resgatar tudo ou boa parte, ficar recebendo as rendas, né? Todo mês um pouquinho daquele montante que ele conseguiu acumular durante todo o período aí que durou a previdência dele. Agora eu quero falar aqui sobre uma outra vantagem, uma outra aplicação da previdência, que é a previdência para menores. Então essa vantagem eu acho muito interessante, tá? Inclusive eu abri uma conta num banco para minha filha e abri uma conta numa corretora para ela também, com a finalidade de usufruir da melhor forma desse benefício. Então você faz o investimento de previdência no nome do seu filho, que atualmente é seu dependente, dentro daqueles 12%, né, no caso do PGBL, que tem aquele benefício fiscal. E quando o seu filho, ao atingir os 18 anos ou deixar de ser o seu dependente, entrar na faculdade, por exemplo, ele poderá contar com uma renda mensal que lhe ajudará a custear aí os estudos ou qualquer outra atividade. E se ele estiver dentro daquela faixa de isenção fiscal, que atualmente é um pouco mais de R$ 1.900 e for a única fonte de renda dele, que geralmente é no caso do estudante, ele não vai precisar pagar imposto de renda. Tá? Então, ou seja, você teve o benefício fiscal na hora que aplicou o recurso e não precisou pagar o imposto de renda sobre esse recurso. Então, da mesma forma, poderia aí estar gastando com saúde, que é 100% dedutível. A outra coisa é o planejamento sucessório. E aí você vai me dizer,
né? Pô, eu quase que não tenho patrimônio, meu patrimônio é muito reduzido, não vou me preocupar com isso daí. Se você tem mais de um herdeiro, tá? E você tem um imóvel, por exemplo, esse imóvel seu vai entrar em inventário, vai ter custos advocatícios, vai ter a incidência de alguns impostos, como o ITCMD em alguns estados, e além do processo levar muito tempo. Então, tudo isso vai gerar custos, demorará um tempo, isso sem falar na baixa liquidez desse patrimônio seu e de possíveis até mesmo briga entre os herdeiros. Então, nesse contexto todo, a Previdência ela tem mais uma vantagem, tá? Nessas situações sucessórias, porque a Previdência não entra em inventário. E os beneficiários recebem o valor da Previdência em até 30 dias. Então, portanto, né, com até uma certa boa liquidez. E você pode colocar qualquer pessoa como beneficiário, lógico que é sempre interessante você seguir ali as regras, né, na divisão do patrimônio. E essa Previdência não vai ter incidência do ITCMD em alguns casos, em alguns estados. Tá? Então vai, pelo menos, ter, você aplicando parte dos seus recursos em Previdência, você vai proporcionar aos seus herdeiros pelo menos um capital ali para eles poderem sobreviver e custear ali os custos advocatícios. Tá? Outra coisa, portabilidade. Então vou voltar a esse assunto, tá? Voltando aqui ao tema da portabilidade para poder trazer mais detalhes para vocês. Sempre a portabilidade vai ter que ser de PGBL para PGBL ou de VGBL para VGBL. E no caso da tributação também, tá? Sempre mantendo a mesma tributação, com exceção quando você faz portabilidade dentro da mesma seguradora, tá? E quando você faz a migração do progressivo para o regressivo. Só que nesse caso aí a contagem ela é zerada, mas é possível de você fazer a portabilidade, principalmente aí mantendo a tributação e o tipo de previdência. Tá? Dentro da mesma seguradora não tem carência, e entre seguradoras diferentes você precisa esperar 60 dias entre cada uma das portabilidades. Então a cada 60 dias você pode estar trocando de fundo. Lógico que isso aí não é o mais interessante, mas durante a sua vida trocar de fundo é uma estratégia aí muito interessante. Então espero ter ajudado, boa sorte, bora crescer. Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Eu realmente considero aí a modalidade de previdência uma modalidade muito interessante, que deve ser pensada, que deve ser estudada, com vários benefícios para menores, de sucessão patrimonial, elisão fiscal, menor tributação de imposto de renda, a questão da portabilidade. Então são várias vantagens que merecem que você tenha uma parte do seu patrimônio alocado em previdência. Abração e até a próxima.